Vamos começar abrindo a pasta americana, tá bom? Esse é um tom de azul mais claro. A gente vai deixar ela bem aberta, tá? Pra gente tá fazendo os cortes com o cortador, tá? Não fica fino, tá, gente? Então vocês vão ver que depois que eu cortar, vocês vão ver que vai estar certinho. Eu vou estar usando o aro 7, tá? E aí a gente vai fazendo os cortes. Essa primeira parte vai ser lisa, tá? Não vamos usar textura. Vamos fazer 5 desse, tá bom? Pro pirulito eu usei aro 8, tá bom? Mas aí depois eu decidi que eu ia usar textura nele, então eu misturei a pasta novamente. E aí a gente vai ter um melhor acabamento, ó, pra vocês verem. Que não fica fino, viu? Fica bem legal. Esse é pro bolo no palito, tá? São 5 desses. A download tá bem completinho, consegui gravar bem pra vocês. Só não tá com a altura de gravação muito boa, porque eu tô sem tripé. Mas eu já adiantei isso aí pra nós, tá bom? A partir de semana que vem já vamos ter o tripézinho. Então, vou usar esse rolinho de textura, tá? Pra tá fazendo toda a marcação dos nossos personalizados. Então, a gente vem com um pouquinho de amido mesmo, só pra não grudar, tá bom? E aí, a gente só passa o rolinho, tá, gente? Ó, pra você ver, ó, bem facinho. E fica uma texturinha ótima. Normalmente, esse é o que eu mais uso na loja. Então, ele é uma mão na roda, tá? Eu paguei, eu acho que R$16. Esse pirulito é aro 8, tá? Ele é ótimo. Então, eu venho marcando assim. E aí, ó, pra você ver a largurinha como é que fica. E aí, gente, sempre enrolando a pasta americana no plástico filme. Porque como eu passei CMC, então acabou que ele tem uma secagem um pouco mais rápida. Agora, vamos fazer o corte do restante do bolo no palito, tá bom? E esse aí é o meu verde que eu vou estar usando pra fazer as folhas, tá? Então, sempre deixando bem enroladinho. Quando você não estiver usando uma pasta americana, você põe no plástico filme ou numa sacolinha ou até mesmo num pote, tá? Com tampa. Então, a gente vai abrir a pasta americana aí pra gente tá fazendo os cortes. Esse eu vou usar textura, tá bom? Pra ficar uma coisinha mais detalhada, então a gente passa o rolinho de textura. E vem com o cortador pra gente tá fazendo os cortes, tá? Esses aí vão ser 3, tá? Eu só mostrei 2, mas ficam ótimos, tá bom? Aí a gente já vai fazendo a parte agora, vamos fazer os coqueiros, tá bom? Vamos usar cortador de coqueiro também. Eu tenho um kit cortadorzinho que eu já tenho há uns 2 anos, então eu vou utilizar ele pro tema, tá bom? Então, ele é ótimo também. Olha, é bem resistente, tá? Essa marquinha cinza, ela é ótima, ela é bem resistente. Então, a gente vai cortando, vou fazer 3 coqueiros, tá bom? Então, a gente vai fazendo essa marcaçãozinha aí. Eu passo ela na mão assim, ó, pra ela me ajudar e facilita também na hora de soltar. Porque às vezes gruda, às vezes não. Então a gente vem com uma pontinha do palito assim, ó, e só empurra com delicadeza pra baixo e aí ele solta facilmente, tá bom? Nem sempre ele gruda não, tá bom? É bem raro grudar. E você vê que também fica com uma espessura ótima. Então, as nossas folhagens do coqueiro já tá pronta. A gente só vem ajeitando as rebarbas das laterais, tá bom? E já posiciona também. Essa também está com CMC, tá? A gente coloca um tiquinho de CMC pra estar auxiliando na secagem um pouco mais rápido. Agora a gente vai pegar essa folha aí. Essa aí, gente, é pras maçãs, tá bom? E também ela é ótima, tá? Eu sempre gosto também de estar passando um pincelzinho com amido, pra aí ela não gruda.
Você vai ver aí, ó, na hora que eu puxo ela não gruda. Mas aí a gente sempre tem que estar vindo de retirando essas lateraisinhas aí, porque sempre gruda, tá? Então a gente faz isso e já retira as rebarbinhas que ficam nas laterais, que aí não gruda e facilita bastante na hora da desmoldagem, tá ok? E a gente só vem ajeitando as laterais aí que ficou com rebarbinhas, olha lá. A gente tira, se precisar cortar, a gente corta. Então, tá tudo certo. É isso, tá bom? Agora a gente vai fazer um detalhezinho com essa estequinha aí. A gente vem puxando pra baixo pra gente fazer alguns detalhezinhos das folhas pra alguns que não ficaram com textura, tá? Não é muita coisa, não dá muito diferença não, mas é mesmo só pra dar um aspectozinho, tá? E alguns marcas, outros não, mas tá tudo bem. Vamos lá. Vamos abrir a pasta novamente. Fazer a última, tá? E aí eu fiz as 3 pétalas, mas acabou que no dia seguinte eu fiz mais uma para completar as 4 maçãs. Eu vou colar, tá bom? Eu gosto de usar elas assim, ó, deitada ou em pé, tá? Tem uma diferença bem pouca, mas eu gosto de estar usando assim. Vai depender de cada personalizado que a gente vai fazer. Tem uns que a gente precisa de ele mais largo, então a gente acaba que eu faço ele deitado. Quando eu preciso que ele fica mais fininho, aí eu faço ele pra cima, tá bom? Aí agora eu vou fazer a minha colinha de CMC. Eu uso 3 coisinhas dessa, tá? É bem pouquinho mesmo, porque colinha de CMC ele rende bastante e sobra muito. Então eu coloco aí 2 colherzinhas de água e vou misturando, tá bom? E é isso, aí a gente vai misturando bem rapidinho. Acabou que ficou muito fluido, depois eu coloquei mais um pouco de água, tá? Porque eu gosto de trabalhar com ela bem molinha mesmo. Aí pra vocês verem o resultado. Não coloquei mais CMC, tá? Porque essa colinha, só essa aí já rende bastante. E a colinha de CMC eu gosto de estar usando e descartando depois, tá? Quando sobra. Então aí a gente vai passando a colinha de CMC na pasta americana e já vai colando, tá bom? É bem rapidinho o efeito, tá? Essas aí são as folhinhas que eu fiz para pôr do bolo no palito, tá bom? Esses amidos que ficam aí, gente, a gente tira depois, tá? Com um pincelzinho. Não fica resíduo de amido, não. É mesmo só pra gente tá... Ele ajuda, né? Tanto pra ela não colar na bandeja que eu costumo pôr elas, né? Quanto pra auxiliar pra gente tá pegando ela. Porque se cola, acaba que danifica a pasta americana e você perde o trabalho, né? Porque você vai ter que fazer tudo de novo. Então, aí a gente já vem colando a nossa folhinha, tá? Eu vou pôr a idade depois, que a cliente me informou a idade depois. A idade é 1 ano, tá? Então, no final aí eu mostro pra vocês como é que fica. Todos os detalhes vão ser mostrados aí, tá? Esses aí são os meus outros moldes que eu tenho, tá? Do tema Moana. Ele é bem chatinho, mas tá tudo certo. Eu gosto de trabalhar bastante com eles, tá? Essa é a parte de baixo do nosso coqueiro, tá? Eu tava falando aí no vídeo que eu não sei ao certo se esse era certinho o molde dele. Mas eu acredito que sim, porque foi o que eu utilizei e deu super certo, tá bom? Então eu vou abrir agora a pasta pra gente tá fazendo a parte de baixo do coqueiro, tá? Eu tô fazendo esses riscos aí, gente, pra gente ter uma textura no coqueiro, tá? Não gravou direito. É mesmo só pra gente ter uma textura. Eu tenho essa textura de árvore em cortador, tá? Mas aí eu prefiro não utilizar pra vocês verem que não precisa sempre da gente ter esses tipos de materiais, tá? Dá pra gente improvisar bastante. E eu mostrei pra vocês como é que dá pra ser feito, né? Igual eu falo com vocês, eu não fico muito refém de molde nem de cortadores, tá? Mesmo só o que a gente precisa. É muito raro eu usar um molde pra fazer um tema ou outro, tá? É mais manual mesmo.
E eu vou mostrar pra vocês no decorrer do tempo que a gente for tá fazendo os temas. Claro que tem alguns tipos de tema que realmente precisa do molde, precisa dos cortadores certo, porque é mais complicado, é mais detalhado. Às vezes o cliente já manda um tema que a gente precisa fazer e aí realmente vai precisar daquele molde. Aí mostrando pra vocês como é que ficou a arvorezinha do coqueiro, tá? Aí de novo a câmera caiu, mas aí eu já resolvi pra vocês aí. Semana que vem já vai chegar o próximo, vai chegar o meu tripézinho com o meu LED e aí vai ficar melhor pra gravar pra vocês. Nessa semana também já tem o tema Bela e Fera, tá? Mas ainda não vamos ter ainda o tripé, porque eu comprei sábado na Shopee. Eu vou postar esse vídeo amanhã, que no caso quarta-feira, né? Hoje é terça. Esses personalizados foram da semana passada. Então eu vou estar soltando vídeo pra vocês semana toda quarta-feira, no máximo, tá, gente? Então aí eu já vou vir com os outros personalizados, que vai ser o coqueiro. Então a primeira coisa que a gente vai colar é a base do coqueiro. Então a gente vai fazer o quê? Colar a arvorezinha. Ajeita essa parte de baixo que tá sobrando, gente, é pra gente tá fazendo a parte da areia, tá? Então não precisa preocupar que no final a gente mostra. Igual eu falei com vocês também, o amido a gente vai tirando aos poucos com os pincéis, tá? Finalizo, deixo secar, depois eu vou lá com o pincel e só retiro. Então a gente cola os três, né, que são esses três. E aí, em seguida a gente já vem com a folhagem. Depois da folhagem a gente vai usar o molde, tá? Eu tenho um molde de fundo do mar, nele tem as coisas que a gente vai precisar, que é concha, estrelinha do mar. Normalmente é os que eu mais uso. Então, vou mostrar pra vocês aí, ó. É bem fácil, tá? E aí você só encaixa, você viu que acabou que era o molde mesmo que eu precisava. E ó, super fácil. Passou o CMC, amido sumiu, viu? Isso mesmo, fica no fundo da vasilha mesmo, só pros meus personalizados não grudarem na bandeja, porque é bandeja de plástico, mas acostuma que pode grudar se a gente não coloca um amido ou então mesmo plástico filme, tá? Então assim, é sempre bom a gente passar. Aquilo que tava na lata de leite ninho era amido, tá, gente? Eu guardo o meu amido na lata de leite ninho. Tem a tampinha, porque normalmente o amido vem no saquinho, né? Ou então no potinho de madeira. Então aqui agora a gente vai fazer as nuvenzinhas, tá bom? Então a gente já vai pegar o meu cortadorzinho de nuvem. E aí eu tava vendo se eu ia precisar cortar ou se eu ia deixar ele inteiro. Eu acabei que eu optei por deixar inteiro mesmo, tá bom? Então aí a gente abre a nossa pasta. E aí a gente já vem com o cortador mesmo e já vai formando as nossas nuvenzinhas. Você vai ver que elas ficam bem bonitinhas, bem delicadinhas, tá bom? Gente, e é a mesmo processo, tá bom? Mostrando pra vocês o resultado, é aquilo. A gente pega, passa CMC e gruda. Pega, passa CMC e gruda, tá bom? E a gente vai repetir esse processo em todos, tá ok? Aí esse é o resultado de como fica, tá bom? E a gente vai vir agora fazendo as conchinhas. Só não vou mostrar tudo por causa que não precisa, tá? Aí eu mostrando pra vocês esse moldezinho, eu acho que eu comprei ele por R$15 também na Shopee. Ele é bem prático. É só passar amido para que a pasta não grude, tá? Dependendo do tempo, né? Acaba que a pasta americana ela gruda um pouquinho. E a gente vai utilizar para fazer as conchinhas e as estrelinhas, tá bom? É praticidade muito boa. Vamos estar aí abrindo a pasta agora.
ativando ela pra gente estar utilizando pra fazer os pontinhos e as estrelinhas. Esse é o tom de massa que eu vou estar usando, tá? Eu vou pegar um pouquinho do marrom que a gente usou para fazer os coqueiros e a gente vai adicionar ela na pasta branca. E aí depois eu vou adicionar mais um pedacinho, tá bom? Que sobrou da massa marrom e aí eu vou estar utilizando ela de novo na pasta branca. E aí é só sovar a massa e aí a gente já vai ter o tom que a gente precisa, tá? E é bem simplesinho, só colocar um pedacinho, uma bolinha, coloca dentro do molde e aperta e aí sai rapidinho. Por isso que eu falo pra vocês que é bom a gente estar passando a mida no molde, porque assim facilita pra gente poder tirar ela de dentro da cavidade que ela está. Aí fica assim, ó, com essa texturinha delicadinha, fica bem bonitinha mesmo, tá bom? Agora a gente vai pegar e vai fazer as estrelinhas, tá? As estrelinhas vão ser branquinhas mesmo, né? Então a gente vai pegar aí a pasta americana branca, tá? Pra gente tá pondo ela no molde. Então é bem simplesinho mesmo, igual eu falei com vocês, é só pegar, apertar, encher certinho as partes que precisa e aí você vai preenchendo o espacinho que precisa. Você pode usar uma estequinha, mas como eu disse, minha estequinha tá sumida, então a gente vai usando a pontinha do que a gente tem aí mesmo, tá bom? Então a gente só vai enchendo as cavidadezinhas aí e aí vou mostrar pra vocês o resultado de como fica. Ela sai bem certinha, ela pensando bem, ela fica com todos os detalhezinhos necessários, tá bom? E a gente vai estar usando ela pra colocar no bolo do palito, pra vocês verem aí como é que fica. Agora vamos para a parte dos pirulitos. Vamos fazer primeiro o bastão do Maui, tá bom? Então a gente vai estar usando pasta americana tingida de marrom para estar fazendo o detalhe, tá certo? Então vamos usar um pouco de pasta marrom clarinha. Vou estar usando meu cortadorzinho que eu tenho e a gente já vai estar utilizando, tá bom? Então a gente pega a pasta, vamos abrir a pasta americana agora, tá bom? Aí a gente vem com um cortadorzinho bem rapidinho, a gente corta e já sai no formato certinho que a gente precisa. Usando a pasta CMC, a gente já vem e cola, tá? Aí vamos estar fazendo isso em todos os pirulitos que a gente for estar utilizando o bastão dele, tá bom? Então a gente vai fazer 2 desse aí, tá bom? Vamos estar fazendo os detalhezinhos no bastão, tá, gente? Eu vou estar utilizando uma gotinha de corante vermelho, tá bom? E a gente vai estar fazendo com a pontinha da minha estequinha que eu tenho. Estequinha não, da minha... a ponta fina. Você pode estar utilizando um palito ou alguma coisa que tem ponta, tá? Mesmo só pra gente estar podendo fazer esses detalhes. Aí agora eu tô tingindo o marrom um pouco mais escuro, tá bom? Pra gente tá fazendo a base do bastão. Então a gente vem aí, ele é um pouco mais difícil pra gente tá fazendo, é um pouco mais chatinho, a gente tá utilizando esse cortadorzinho aí, ele é bem chatinho mesmo, mas dá tudo certo, tá bom? E a gente vai fazer e vai colar ele na parte de baixo aí, é bem rapidinho, bem simples. Não tem segredo nenhum não, dá pra fazer sem o molde também, tá, gente? Mostrando pra vocês que dá pra fazer sem o molde e sem cortador. Você pode cortar você mesmo e fazer... Você pode cortar, fazer uma bolinha, esticar ela na bancada e vir com um pincelzinho ou uma estecazinha e só fazer o cortezinho, tá bom? Então aí a gente vai pegar agora a gotinha de vermelho, aproximei pra vocês verem melhor, e aí a gente só vem fazendo os detalhezinhos, ó. Dá pra ser feito com um pincelzinho fino também, tá, gente? Aquele que a gente usa pra fazer sobrancelha, cílios. Esse é o momento que a gente não respira, né? Pra sair tudo certinho. Não precisa ficar 100% igual o outro, tá? Tenta fazer o mais próximo possível mesmo, só pra você ter um detalhe mais legalzinho, tá? Então aí a gente vai fazendo os detalhes com a mão bem leve, tá? Porque senão
a pontinha acaba entrando para dentro da pasta americana e aí vai ficar aquele buraquinho, tá bom? Então aí a gente já tem isso aí, já temos o nosso resultadozinho, ó, pra você ver como é que fica bonitinho, tá certo? Vamos reservar. E agora, gente, vamos fazer um negócio bem legalzinho também. E eu já vou deixando aí separado um que a gente vai precisar fazer um outro negócio, tá bom? Que é a parte da jangada. Então a gente já vai fazer a jangadazinha aí agora. A gente usa o marrom escuro, vem, coloca. Só que, gente, eu não tinha achado a parte de cima do meu negócio pra gente tá fazendo aquele negócio onde o vento bate e empurra o barco, né? Então aí a gente vai fazer. Eu fiz aí bem rapidinho, tá? Cortei com a faca mesmo e eu mesmo improvisei esse aí, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar a gotinha do vermelho e fazer o desenhozinho no meio, símbolo, né? E a gente vai fazer com um leve toquezinho, porque senão entra na pasta americana. Dessa vez aí acabou entrando um pouquinho, mas aí foi bem de leve. Já deu pra arrumar e eu já fiz novamente, tá certo? Continuei fazendo o símbolozinho. É bem simplesinho mesmo pra fazer, um pincel bem tranquilo. Agora vamos fazer o porquinho, tá, gente? Vai ser um só apenas, então eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço. Eu separo um pedaço de bolinha branca, tá? Lembrando que sempre tá tendo que lavar as mãos quando a gente trabalha com tintura à mão mesmo, tá? Normalmente eu prefiro também trabalhar com luva, mas as minhas luvas ainda não chegaram, então a gente vai ter que estar tingindo aí com a mão mesmo, tá? Mas eu prefiro a luva, eu acho mais prático, né? Então eu vou fazendo esse formatozinho e aí eu vou moldando com o dedo mesmo pra tá fazendo um formatozinho do rostinho do porquinho, tá bom, gente? Ajeita aí pra vocês verem. Iluminação, esses negócios de semana, no próximo vídeo não, porque já vamos fazer um outro vídeo já do Bela e Fera e ainda o tripé não chegou, então vamos improvisando aí, mas tá tudo certo, dá pra gente fazer. Igual eu falo, não fico muito apegada a molde, eu faço o máximo que eu consigo fazer manual mesmo, pra gente acabando dando nosso detalhe nos nossos doces, né? Então, pega referências e tá tudo certo. Aí a gente vem com a nossa colinha de CMC, passa no rostinho. Gente, confie no processo, tá bom? Você vai olhar e falar, não vai dar certo, mas vai dar certo sim, tá, gente? Eu penso muito assim, ai meu Deus, não vai dar certo, mas na hora que chega no final, acaba que fica até melhor do que eu esperei. Então, vamos estar separando aí duas bolinhas pra gente estar fazendo as orelhinhas, tá bom? Então, eu já separo. Aí, eu vi que ia ficar muito grande, aí eu tirei um pedacinho, tá bom? Pra não ficar muito exagerado. E aí, a gente faz aquela bolinha, puxa pra cima um pouco e amassa, gente. E aí, só vem ajeitando pra gente estar encaixando ela na cabecinha do porquinho, tá bom? Não tem segredo, é só isso mesmo, ó. A gente vai, ajeita e vai finalizando ela assim mesmo. Aí a gente só vem com a pasta com a nossa colinha de CMC e cola. Não tem erro e nem segredo, gente, é apenas isso. Faz uma bolinha, puxa pra cima e aí a gente vem finalizando. Faz a pontinha no final, tá bom? E confia no processo que vai dar tudo certo. E ó, vocês viram o formatinho do porquinho. Eu já vou separando também os dois olhinhos, tá? Pra gente tá podendo fazer. Deixa separado, já finalizado, pra gente já poder tá colando. Porque ele tem aquela manchinha no olhinho dele, então a gente vai precisar do cinza, tá? Então eu vou fazer um pouco de cinza também, pra gente tá podendo fazer esse detalhezinho no olhinho dele. Então, a gente vai fazer agora os detalhes na orelhinha dele, tá bom? Então, a gente vai pegar o preto e esfumar ele com um pincel, pra gente tá podendo passar na orelhinha dele, tá bom? Gente, a bancada sempre limpa, tá? Então, eu tô ali esfumando ali no cantinho ali, mas a bancada tá sempre limpa. Esses branquinhos aí são mesmo
amido de milho, porque o pote de amido de milho caiu em cima da bancada na hora que eu tava apoiando o celular nele. Então acabou que espalhou amido para todo lado. Como eu tava com um pouco de pressa, eu só dei uma limpada, tirei o que tava mais sujo e deixei esse restinho aí, mas não tem problema não, porque o amido tá limpo, né? A bancada também tá limpa. Então a gente vai finalizando, tá? Eu já venho com o olhinho aí, já passo a sobrancelhinha dele. E aí eu já vou colar a parte cinza, tá bom? Que é feito com preto também, tá, gente? O cinza é feito com preto, a gente mistura o preto com o branco, bem pouquinho do preto mesmo. Só pra gente tá podendo fazer esse detalhezinho. Então aí a gente já vem com a bolinha preta, com a bolinha cinza, faz uma bolinha, amassa. Pra gente poder tá fazendo esse detalhezinho, tá? E você vem, experimenta pra ver se tá no jeito certo. Se não tiver, você amassa de volta. Eu tirei um pedaço, tá? E pra deixar ela bem fininha mesmo, porque é como só um detalhezinho mesmo. E eu já aplico o CMC direto no rostinho do porquinho, tá? Porque eu já venho aí já ajeitando e amassando o pontinho que eu consegui amassar, tá bom? Então eu já venho com a bolinha branca, já faço meu... Já ponho meu olhinho, já colo ele com o CMCzinho, tá? Já deixo no jeito. Igual eu falo com vocês, confie no processo que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos fazer também, tá, gente? Um esfumadinho nas bochechinhas do porquinho e em seguida a gente já vai fazer a boquinha dele, tá bom? Eu já venho ali colocando uma gotinha de rosa e aí a gente já vai fazendo a parte da esfumação e já vai fazer também tingir pra gente tá fazendo rosa da boquinha dele, tá bom? Aí, ó, você mostrando pra vocês. Esse é o rosa que eu tingi pra gente tá pondo na boquinha do porquinho, tá bom? E é aquilo, a gente sova, vê se tá no ponto certo que a gente quer, no tom certo. Tira a nossa bolinha. E a gente mede, tá? De primeira eu medi aí, vi que tava bom, mas eu não gostei do resultado, que eu achei muito grande. Tá bom? E depois eu vim e fiz de novo. Vou mostrar pra vocês aí. Aí eu venho aí, eu vi que ficou bem grande, tá? Mas eu não gostei do resultado. Ficou parecendo uma vaquinha, igual eu falei com vocês, pra confiar no processo. Mas eu acabei que eu voltei, fiz novamente, tirei um pouco da pasta, diminuí a quantidade. E aí eu vi que realmente dessa vez ficou ótimo, tá bom? E aí a gente já vem com a nossa colinha de CMC em seguida. E já vamos aplicando na pasta, tá? A gente cola e ajeita. Sempre ajeitando e moldando com a ponta dos dedos, tá, gente? E a gente vem e faz o detalhezinho do porquinho mesmo, tá bom? Eu vim aí, eu preferi fazer com a caneta. Gente, essa caneta é comestível, tá? Comprei 2 canetas dessa por R$10 no Shopee. Muito bom o preço, tá? Depois eu quero pegar aquele kit colorido, com a caneta colorida, que também é muito boa. Então, é um custo-benefício muito bom. Eu tenho essa caneta aí já tem 1 ano. Então, assim, ela é muito boa mesmo, tá? E aí a gente vem fazendo os detalhezinhos no narizinho do porquinho até ficar do jeitinho que a gente quer. Tá certo? Agora a gente vai fazer os olhinhos pretos, tá bom? É a mesma coisa. Tira um pedacinho de bolinha. Tira um pedacinho do preto. Faz uma bolinha bem pequenininha, tá bom? E aí você vem e aplica. Eu normalmente não aplico direto, tá? Porque eu gosto de ver pra ver se os olhinhos estão do mesmo tamanho. Então eu coloco um do lado do outro pra ver se tá tudo certo, tá bom? E aí esse é o resultado do porquinho. Eu vou fazer a parte das bochechinhas agora. A gente tá dando um toquezinho final. Vai ser só um porquinho só, tá, gente? O outro é com o nome dela, que o nome dela é Helena, tá bom? Aí, ó, esse é o resultado do nosso porquinho. Ficou muito bonitinho, ó. Esse é o resultado do outro que eu havia feito no Facebook, tá bom? Agora, gente, vamos começar a fazer
o nome dela, tá? O nome dela vai ser... O nome dela é Helena, então a primeira parte que a gente vai fazer é a moldura, tá? Porque a parte do pirulito a gente já tinha feito antes, tinha colocado para secar com o CMC. Então aí a gente vem com o nosso rolinho de textura primeiro, aperta bem, tá? E aí a gente já vem com a nossa colinha de CMC e já vai colando ele direto na pasta americana da base do pirulito, tá bom? Então aí a gente já vem, passa o CMC e cola, gente. Não tem segredo também, tá bom? Bem rapidinho. Vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar muito tempo. Aí, gente, como o nome Helena é bem grandinho, então a gente vai ter que dar uma ajeitada nele, tá? Para ele poder caber, né? Certinho lá dentro. Aí, gente, eu não aplico a pasta, o CMC direto na letra, tá? E eu vou aplicando ela direto no moldura mesmo. E aí eu já vou ajeitando. Então eu vou ajeitando espacinho para poder couber o nome todinho. Aí, ó, viu? Que coube certinho. E aí a gente já finaliza a parte dos pirulitos, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí, ó, veio um videozinho depois, vai mostrar pra vocês como é que eu fiz a jangadazinha, ó. Foi bem rapidinho mesmo. Você vem com um pincelzinho e já vem marcando, pode ser também um palito de dente ou uma faca lisa mesmo, né, que eu tô usando a faca de serra aí, mas depois eu já peguei a minha outra faquinha porque eu estava sem esteca, tá, gente? E é só fazer isso aí, tirar as rebabas e ajeitar com a ponta dos dedos, tá? É bem tranquilo mesmo, não tem segredo nenhum. É bem rapidinho mesmo, com a pontinha dos dedos mesmo, você vem e ajeita. Eu tirei uma pontinha que ficou um pouco sobrando, mas tudo tranquilo. Só isso mesmo que eu fiz, tá? Bem rapidinho. Agora a gente vai fazer a parte dos coqueiros, tá? Vamos colocar areinha aí. Gente, eu usei um corantezinho em pó, tá bom? Pra tá fazendo essa areinha. Eu misturei ela no leite em pó, pra tá podendo fazer esse tom mais areado mesmo. Porque o leite em pó em si, ele é branquinho, mas quando a gente mistura nele, ele fica amarelo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é onde a gente vai querer que gruda a nossa pasta, a nossa areinha. Mostrando pra vocês como é que ela fica. Ó, eu venho, dou batidinhas nela e ela mesmo se gruda na nossa colinha de CMC, tá? Então a gente vai fazer isso, depois a gente vai tirar o excesso. Vocês vão ver que dá super certo e não descola, não fica faltando, fica super certinho, tá bom? Ó, a gente vem dar essa batidinha, ó, mantém a pasta americana, vem. E a gente vai fazendo assim, vê que vocês vão ver aí que eu tiro um pouco dos excessos, mas ele realmente não cai. Então, assim, super bom. Aí a gente vem tirando esse excessozinho aí, guardando de volta, porque, como eu disse, bancada limpa, itens limpos, né? Essa parte aí a gente já vai descartando, tá bom? Então, aí a gente volta com os nossos negócios, com a nossa plaquinha, e aí a gente já vem colando os enfeites, tá bom? Eu fiz dessa forma aí e eu já fui trocando os itens. Coloquei primeiro a conchinha, tá bom? E aí já colei a nossa conchinha, depois eu venho com a nossa estrelinha e aí tá pronto o nosso primeiro personalizado, tá bom? Essas manchinhas aí são por causa do corante, tá? Na pasta, no nosso leite em pó, como tá tingido com corante marrom, acaba que dá essas manchinhas, mas não mostra, tá, gente? Não precisa preocupar, porque não fica manchado, não mostra, e os personalizados ficam super grudadinhos. Então não tem problema nenhum. E aí a gente agora vai vir com o nosso azul. Eu tinha mostrado um azul mais claro antes, mas eu peguei esse azul mais tonalizado e eu vim fazendo os detalhezinhos nas laterais, que é passando esse azulzinho para dando essa esfumadinha aí, para dar aquele brilho, né, no fundo e dando aquele toquezinho final. E ficou super bonitinho, gente, ficou uma gracinha. Então a gente vai fazendo assim em todos os quadros, né?
Aí eu dei um zoomzinho pra vocês verem como é que fica. E dando esse brilhozinho, gente, faz toda a diferença. Esses detalhezinhos no final, tá bom? E também, gente, a gente tira depois, tá? Esse amidozinho que fica. Mesmo só pra deixar os outros secar. Na hora que secar, a gente já vem e finaliza, tá bom? Não tem erro nenhum e não fica amido em nada, tá bom? Você vê que a nossa pasta tá bem firme, a espessura tá ótima também. Agora a gente vai fazer a parte das florzinhas. Essas são as florzinhas que eu uso. Eu comprei esse kitzinho também na Shopee, tá? Ele vem com 4 de vários tamanhos variados e ele é ótimo. Então a gente vai abrir a pasta americana. Eu vou estar usando as cores rosa, amarelo e esse vermelho, parecendo um vermelho flamingo, sabe? Na verdade o flamingo é rosa, né? Então fica esse tom aí meio que não é vermelho, mas é um vermelho, tá bom? Mas aí as florzinhas vocês fazem da decoração do jeito que vocês acharem melhor. Essa é a minha indicação, mas vocês fazem do jeitinho que vocês preferirem, tá bom? Então eu vou passar CMC em todas as folhas, tá? E aí a gente já vai colar a nossa florzinha já direto, tá bom? A gente injeta ela direto e a gente vai fazendo isso com todas as cores. Vão 3 florzinhas em cada uma, tá? Essas aí que eu tô colocando as florzinhas mais no cantinho é onde vai o número 1. Então eu ponho as florzinhas mais pro canto mesmo. Em seguida eu faço as mesmas coisas nas outras, tá bom? Só pra vocês terem noção.